parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, ainda dentro daquele tópico dos pensamentos transformadores. Nós vamos seguir aqui no primeiro pensamento que transforma a mente, que é a vida humana preciosa. Retomando aqui esse parágrafo, que foi o último sobre o qual nós refletimos na semana passada, onde o Lama diz: o reino dos seres humanos tem uma vantagem. Nossas felicidades e sofrimentos não são tão duradouros. Quando cruzamos da felicidade para a infelicidade, buscamos os ensinamentos. Isso é a vida humana comum, e ela é muito rara. Os outros seres são muito mais numerosos. O corpo humano é raro e improvável. Como somos geridos pelo karma, nosso renascimento é determinado por nossa condição kármica. Não conseguimos dirigir esse processo. Bom, pessoal, então aqui só lembrando que semana passada o Lama comentou, dentro da cosmologia budista, os 6 reinos, né? Que são o reino dos infernos, né? O reino dos infernos, que é caracterizado pela raiva e o medo; o reino dos fantasmas famintos, caracterizado pela carência; o reino humano, caracterizado pelo desejo e pelo apego; o reino dos animais, caracterizado pela preguiça e pela obtusidade mental, né? Por aquele pensamento que se restringe à satisfação das necessidades materiais; o reino dos semideuses, que é aquele reino da competição, onde os seres se empregam 100% do seu tempo em procurar superar os outros, em procurar ser o primeiro, em procurar ser o melhor, né? É aquele ser que está sempre sofrendo com a comparação com os outros, né? Sempre ele tem alguém para superar. E o reino dos deuses, né? Aquele reino onde prevalece o orgulho, né? Aquele reino daqueles seres que tem todas as facilidades materiais, riquezas, poder, fama, e que por isso se acham superiores a todos os demais, né? E a gente, só para lembrar também, o Lama disse semana passada que todos esses outros 5 reinos, né, dos deuses, semideuses, animais, infernos e fantasmas famintos, todos esses 5 reinos são reinos onde o ser não consegue praticar, né? Não consegue praticar por quê? Né? Ou pelo excesso de sofrimento, como é o caso do reino dos infernos, né? Onde o ser sofre tanto, né? E sofre de tal maneira que ele está sempre tomado por medo e raiva, né? Ele sempre acha que o universo é hostil a ele, com isso ele consome toda a sua energia em se defender, né? Daquilo que ele julga que lhe é hostil, né? Como também o reino dos deuses, por exemplo, onde também não se consegue praticar. Por quê? Porque devido à conquista de todas as facilidades materiais, o ser não vê necessidade de se aproximar de algo que lhe proponha uma felicidade genuína e plena, porque ele acha, né, que aquela felicidade material, né, que ele já conquistou, aquela fama, aquele poder, aquela riqueza, já lhe são suficientes. Então ele acaba também ficando afastado da prática espiritual. Portanto, o reino mais propício à prática espiritual, segundo essa visão, né, que o Lama Santen nos expõe aqui, é o nosso reino humano, né? E é por isso que os mestres budistas insistem tanto nesse ensinamento transformador da nossa mente, chamado vida humana preciosa. Por quê? Porque eles nos dizem: olha, nós estarmos aqui nessa condição humana comum, né? Essa condição onde o sofrimento não é tão intenso quanto nos infernos, e a felicidade também não é tão intensa quanto no reino dos deuses, nos permite termos uma abertura para praticarmos os ensinamentos espirituais e superarmos em definitivo o sofrimento. Então,
Isso é muito mais valioso do que, por exemplo, reencarnar numa condição de deuses, né? Ou seja, numa condição ultra favorável, materialmente falando, mas que não nos motivará, né? Não nos motivará a praticar os ensinamentos que nos fazem superar o sofrimento, não só nesta vida, mas em todas as vidas. Por quê? Porque são ensinamentos que conduzem à purificação do nosso mundo interior, né? Que são ensinamentos que promovem a superação de todas as obscuridades mentais, inclusive o orgulho, que é o que fecha os olhos daqueles que estão conectados com o reino dos deuses e que, por se acharem superiores ou por se acharem diferentes dos demais, acabam não procurando ensinamentos que os leve a superar definitivamente essa condição de vida e morte repetidas pelas quais passamos ao longo de nossos inúmeros renascimentos, né? É por isso que o Lama diz aqui que essa vida humana comum é muito rara, né? Ela deve ser tratada como uma verdadeira preciosidade, como um verdadeiro diamante, né? Do qual devemos cuidar e o qual devemos lapidar, né? De modo a que ela efetivamente se torne em um degrau para ascendermos a um nível mais elevado de espiritualidade e de crescimento interior. E o Lama segue dizendo então, né? Os mestres do passado diziam que o renascimento em um corpo humano é tão improvável quanto uma tartaruga cega que viesse à tona a cada 100 anos no mar revolto e conseguisse colocar a cabeça dentro de um aro que flutuasse na água. Nossa condição humana atual é favorável. Então vejam, pessoal, aqui a preciosidade dessa nossa vida humana, ela é elevada à enésima potência, né? Porque a probabilidade de uma tartaruga cega que vem à tona a cada 100 anos no mar revolto conseguir colocar a cabeça dentro de um aro que está flutuando na água é uma possibilidade muito pequena. E essa figura chama a atenção para a questão da bênção que é nós termos conseguido reencarnar em um corpo humano, né, saudável, em condições sociais que nos permitem ter tempo para dedicarmos à reflexão espiritual, né? Isso é que aqui os mestres estão chamando de raridade. É uma verdadeira raridade, igual essa figura da tartaruga cega, né? Uma verdadeira raridade, muito pouco provável. E na literatura espírita, muitas obras mediúnicas descrevem essa dificuldade que muitos espíritos muitas vezes encontram de encontrar um corpo no qual possam reencarnar de modo a evoluir, né? O corpo humano, a vida humana, é uma bênção também na visão espírita, uma grande bênção, né? Se nós refletirmos profundamente sobre isso, com certeza vai brotar em nosso coração uma motivação muito intensa de praticar os ensinamentos, porque nós não vamos querer perder uma oportunidade tão difícil de obter e, portanto, tão preciosa, né, aos olhos daqueles que desejam crescer espiritualmente, né? Por isso que o Lama diz aqui, né, que nossa condição humana atual é favorável. Os humanos têm a possibilidade de praticar. Temos liberdade de olhar nossos impulsos e perceber aspectos mais sutis. Temos tempo livre. Isso significa méritos. Essa é a vida humana comum. A vida humana preciosa tem características que transcendem muito a vida humana típica. Porque ainda tem isso, pessoal. Além de não ser fácil
segundo a própria literatura mediúnica espírita atesta, conseguir um corpo humano, mais difícil ainda é conseguir um corpo humano que nos coloque nessa condição de praticar os ensinamentos. Por quê? Porque nós vamos precisar renascer num lar, numa sociedade onde a gente tenha acesso a isso, né? E também numa sociedade, num país que, por exemplo, não estejam em guerra, né? Ou não estejam devastados pela fome, porque nesses países a luta pela sobrevivência absorve 100% das nossas energias vitais e não sobra tempo para praticar. Então é isso que o Lama está dizendo aqui também, né? Que nós que estamos agora tendo acesso a esses textos, tendo acesso a esses ensinamentos, tendo acesso a mestres que iluminam o nosso caminho, é isso que caracteriza a vida humana preciosa. Ela vai além de uma vida humana comum, típica, né? Ela tem um plus que deriva de méritos, obviamente. É óbvio que nós somos fruto dos méritos que conquistamos no passado. Não resta dúvida disso. Mas é importante também lembrarmos que os méritos conquistados, se não forem multiplicados, como Jesus nos recomenda naquela parábola dos talentos, né? Se eles não forem multiplicados, ou seja, se nós não aproveitarmos essa condição favorável da qual desfrutamos hoje para fazer crescer ainda mais nossas capacidades e habilidades espirituais, esses méritos vão ser consumidos, né? E nós vamos ficar na condição daqueles que muitas vezes não conseguem renascer com essa opção de desfrutar da convivência com ensinamentos sagrados que iluminem o nosso caminho. E aí o Lama, na continuidade no desenvolvimento, né, desse raciocínio, ele vai dizer aqui o seguinte, quando vivemos em épocas nas quais os seres de luz não se manifestam, sentimos-nos perdidos e a vida parece sem sentido. Na época atual, os seres de sabedoria vieram e deram ensinamentos, que foram guardados e transmitidos. Os ensinamentos chegaram a nós e estamos numa região onde esses ensinamentos existem. Além disso, temos sensibilidade para ouvi-los. Então vocês percebem, pessoal, nós que estamos aqui agora refletindo sobre esses ensinamentos, estamos exatamente dentro dessas condições especiais, né, de seres que puderam entrar em contato com esses ensinamentos que foram guardados e transmitidos ao longo de séculos e milênios, né? E que chegaram até nós e ainda que chegaram até nós porque nós também estamos nessa condição de ter renascido num ambiente aonde eles podem ser livremente difundidos, livremente divulgados, né? Então, o Lama vai continuar desenvolvendo essa ideia quando ele diz aqui: a vida humana é preciosa quando, somando-se a esses fatores, estamos engajados em transformar nossa vida a partir dos ensinamentos dos seres de sabedoria. Se estivéssemos sob o domínio de seres negativos ou se tivéssemos um modo de ação incorreto, não conseguiríamos ouvir os ensinamentos. Se não estamos nessas condições, temos as características de vida humana preciosa. Então aqui nesse parágrafo, o Lama já começa a falar de condições subjetivas que caracterizam a vida humana preciosa. Porque lá no parágrafo anterior, vocês perceberam que ele falou sobre o ambiente no qual nós renascemos, né? Um ambiente onde esses ensinamentos estão disponíveis, um ambiente onde nós podemos acessá-los. Essas são as condições objetivas externas. Nesse outro parágrafo, ele tá falando o seguinte: não bastam essas condições objetivas externas, é preciso também que internamente nós estejamos engajados em transformar a nossa vida. É isso que ele está dizendo aqui, né? Ou seja, é fundamental que para que essa vida humana
seja verdadeiramente preciosa, ou seja, para que esse diamante bruto seja lapidado, é preciso que nós estejamos engajados em nos transformar. E isso aqui é muito significativo, porque ele não está dizendo que nós estejamos engajados em apenas tomar conhecimento dos ensinamentos, mas que nós estejamos engajados num profundo processo de transformação interna, que na doutrina espírita é chamado de reforma íntima, né? De reforma íntima, né? Ele alerta, inclusive, aqui para o fato de que, se nós nos deixarmos dominar por sentimentos e pensamentos negativos, nós vamos perder essa preciosidade da vida. Por quê? Porque toda vez que nós somos dominados por pensamentos ou sentimentos negativos, nós nos afastamos dos ensinamentos. A nossa mente deixa de manter uma sintonia com esse plano do qual emanam esses ensinamentos. Ou, na linguagem budista, nós saímos da mandala, né? E voltamos para o samsara. É isso que quer dizer mandala e samsara dentro dos ensinamentos budistas, né? Mandala é quando nossa mente está operando livre dessas conexões negativas e, portanto, engajada fortemente num processo de autotransformação em direção à iluminação, né? E o samsara é quando nós operamos profundamente apegados à materialidade, profundamente apegados a todas as emoções perturbadoras, raiva, medo, carência, preguiça, orgulho, né, inveja, etc. E, portanto, nos afastamos dos ensinamentos espirituais, nos afastamos dos ensinamentos mais elevados, porque nossos olhos estão poluídos pelas nossas imperfeições, pelas nossas impurezas mentais e emocionais. Então é isso que o Lama está chamando a atenção, e aí nós precisamos entender bem que isso aqui está diretamente conectado com aquele ensinamento de Jesus, que diz que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então significa que nós que estamos nesse ambiente onde os ensinamentos estão disponíveis, precisamos cultivar essa condição interna de engajamento no intenso processo de transformação interior, para que a nossa vida realmente se torne uma vida humana preciosa. E aí o Lama conclui aqui, né, o texto dizendo: os mestres do passado disseram que se a vida humana é numerosa como as estrelas do céu noturno, a vida humana preciosa é tão rara quanto as estrelas à luz do sol. É rara e preciosa. Tem o poder de produzir benefícios que ultrapassam um limite de vida e morte. Pessoal, quando a gente se convence de que esses ensinamentos têm o poder de ultrapassar o limite da vida e da morte, sem dúvida nenhuma que quando a nossa compreensão dessa questão tiver atingido a sua plenitude, nós vamos nos engajar com uma motivação insuperável, né? Porque quem é que não deseja superar essa dicotomia de nascimento e morte, né? Talvez não, é com certeza, né, o sonho de consumo de qualquer ser, né? Todo ser aspira a uma felicidade genuína e imaculada, né, que não esteja sujeita a esses processos temporais de vida e morte, né? Mas o que o Lama está dizendo aqui é que, quando ele fala que se a vida humana é numerosa como as estrelas do céu, a vida humana preciosa é tão rara quanto as estrelas à luz do sol, ele está falando a mesma coisa do capítulo que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. São muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, a humanidade hoje tem acho que mais de 7 bilhões de habitantes, né? Mas, dentre todos esses seres que tiveram a oportunidade de renascer no reino humano, são poucos os que vão se engajar num processo de transformação íntima
e que vão se motivar a entrar num caminho que leve à iluminação e à superação de vida e morte. São poucos. Por quê? Porque conforme o próprio Jesus nos ensina lá, né, no Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né, é preciso que aqueles que tiveram a oportunidade de renascer como humanos, tenham também uma fé e uma determinação que os leve a superar todos os obstáculos internos e externos que os afastam de uma caminhada espiritual consistente, né? Ou seja, em resumo e para concluir, para que a nossa vida humana se torne preciosa, é preciso que nós não nos esqueçamos de lapidar esse diamante bruto que é a nossa existência imperfeita, transformando-a num degrau para galgarmos planos mais elevados de espiritualidade e de compaixão e generosidade amorosa.